Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Rogério e eu estávamos casados há mais de 10 anos. Ele era um homem sério que não gostava de brincadeiras, era centrado, trabalhador e sempre estava preocupado em nos proporcionar o melhor. Por ter passado muita necessidade na infância, o meu marido se desdobrava para garantir que nada faltasse para as crianças. Mesmo eu trabalhando, ele não deixava eu pagar nenhuma conta. Então, para ajudá-lo de alguma maneira, eu comprava roupas para nós, coisas para casa e também pagava a minha faculdade de nutrição. O meu marido era arquiteto e, além do trabalho na empresa, ainda conseguia alguns extras por fora. Então, eu posso dizer que a nossa vida financeira era ótima. Não éramos um casal ciumento, pelo contrário, eu confiava absurdamente no Rogério e ele confiava em mim. Não havia segredos entre nós, talvez porque éramos amigos antes de nos casarmos. Então sabíamos tudo um do outro e às vezes até comentávamos sobre o nosso passado, os nossos ex, imaginando como eles estariam atualmente. E ríamos de muitas coisas. Para se ter uma ideia, nem nos nossos celulares tinham senha. Eu havia me casado com o meu melhor amigo e ele com a melhor amiga dele. E como ambos tínhamos sofrido em nossos relacionamentos anteriores, Rogério e eu fizemos uma promessa. Se algum de nós se sentisse atraído por outra pessoa, seríamos sinceros um com o outro. Não que desejássemos que isso acontecesse, mas sabíamos que a vida é cheia de surpresas e tudo podia acontecer. Então, para evitar sofrimento e surpresas desagradáveis, combinamos de sempre ser honestos um com o outro, e isso nos deixava tranquilos. Aconteceu que nas nossas férias, não viajamos porque o meu sogro, o seu Juvenal, adoeceu e decidimos ficar e dar suporte à minha cunhada. Depois da morte da minha sogra, a minha cunhada levou o pai para morar com ela e o meu marido achou justo ajudar financeiramente porque ele sabia que o pai não tinha aposentadoria. E idoso gastava bastante, sem contar que ele tinha problemas de saúde e os remédios eram caros. E para minha cunhada ter descanso, a gente a cada 15 dias levava o seu Juvenal para ficar conosco. O meu marido, inclusive, aumentou mais um cômodo na parte de baixo da nossa casa e montou um quarto para o meu sogro. Assim ele não precisava subir as escadas. O quarto ficou uma graça, bem arejado, e as crianças até brigavam para dormir no quarto do vovô. O meu sogro, apesar do seu quadro clínico, ele era muito animado e nunca deixava a peteca cair. O seu Juvenal brincava dizendo que vaso ruim não quebrava facilmente. Então, ele iria tentar ser um vaso bom para poder quebrar de vez. Mas isso tudo era apenas brincadeira dele, porque o meu sogro era um homem muito bom e merecia todo o conforto possível. Entretanto, ele começou a ter algumas crises mais intensas, o que demandava cuidados e atenção constantes, tanto durante o dia quanto à noite. E para que minha cunhada pudesse descansar, o meu marido sugeriu que ela deixasse o meu sogro vir para nossa casa, onde cuidaríamos dele. No entanto, ela não permitiu, afirmando que ficaria de olho no pai para ver como ele
iria progredir com os medicamentos que o médico havia prescrito. E ele em casa, ela não teria paz. A Ivone era bastante cuidadosa com o seu Juvenal, e isso a gente não podia negar. Então, como ela não permitiu que ele ficasse com a gente, o Rogério se dispôs a ir dormir com ele todas as noites. Assim como ela cuidava dele de dia, ela podia descansar à noite, e nessa condição ela topou. O Rogério fazia tudo, até trocar o meu sogro, ele trocava. Pelo fato da casa da Ivone ser muito pequena e 2 pessoas a mais deixava o ambiente completamente apertado, apenas o Rogério ia ficar com o seu Juvenal e eu ficava com as crianças em casa. E como nós não nos separávamos por nada nos primeiros dias, eu até estranhei. Sabe, ter que dormir sozinha, acordar à noite e não ter a minha costelinha ao meu lado. Mas enfim, ele estava cuidando do pai dele, então por uma boa causa eu entendi. E quando o Rô chegava logo pela manhã, eu me encontrava ainda deitada e ele vinha se deitar comigo. Graças a Deus o meu sogro melhorou e as nossas vidas voltaram ao normal. No entanto, eu percebi que o meu marido ficou um pouco diferente comigo e o que mais me chamou a atenção foi quando ele foi enviar uma mensagem para um cliente e precisou desbloquear o aparelho. E surpresa, eu perguntei sobre a senha e ele explicou que acabou colocando a senha quando estava na casa da irmã, porque lá as crianças pegavam o celular dele e mexiam em tudo, mas disse que iria tirar porque não gostava de perder tempo com coisas pequenas, mas acabou não fazendo. O Rogério também começou a passar mais tempo no computador, com a porta fechada, algo que ele não costumava fazer antes. E sempre que eu o questionava, ele respondia que não tinha percebido e que estava tão ocupado com os projetos que a sua cabeça estava no mundo da lua, mas que eu podia deixar a porta aberta se quisesse. Realmente, quando ele se envolvia num projeto, o meu marido ficava completamente ausente da terra e toda a sua energia era em prol do serviço que precisava desenvolver. Bom, teve um final de semana em que viajamos para a praia, mas o Rogério ficou o tempo todo no celular. Aquele foi o primeiro passeio que fizemos juntos em anos que ele não se divertiu, não brincou com as crianças e sempre que eles chamavam o pai para fazer alguma coisa, ele dizia que estava conversando com um cliente e assim levamos o nosso final de semana. E durante o caminho de volta para casa, ele me avisou que assim que chegássemos, iria tomar um banho e ir direto para o escritório. E só sairia de lá depois de terminar o projeto. Olha, confesso que eu até senti pena dele, porque o meu marido era do tipo bem compromissado e se precisasse virar dias, ele virava. Então, como eu queria ele logo comigo, prometi que iria tentar controlar as crianças, para elas não ficarem gritando pela casa. E naquela tarde de domingo, eu fiz o prometido. E como as crianças estavam cansadas da viagem, não foi preciso muito esforço. Bastou um banho e um lanche que logo elas pegaram no sono. E eu aproveitei para ler um livro que eu estava querendo, enquanto o meu marido ficou trabalhando. Porém, eu acabei adormecendo. E quando foi por volta das 2 horas da manhã, eu perdi o sono e vi que o Rogério ainda não tinha vindo dormir. E por isso eu decidi fazer um chá para ele e tentar convencê-lo de se deitar um pouco. E me levantei e fui até o escritório.
E quando eu abri a porta, encontrei o meu marido em uma chamada de vídeo praticando sexo virtual. E ao me ver, o Rogério ficou sem reação, sem saber o que fazer. E a minha reação foi a mesma do que a dele. O meu marido levantou os shorts rapidamente, desligou o computador e disse que não era o que eu estava pensando. Pediu para eu não fazer escândalos e prometeu me explicar tudo. O Rogério tentou me abraçar, mas eu recusei e pedi para ele falar rápido o que estava acontecendo e que maluquice era aquela. Olha, não foi fácil lidar com aquela situação sem explodir, sem chiar, sem chamar o Rogério de traidor. E por mais que ele tentasse, eu não conseguia aceitar que o que ele tinha feito não era traição. O Rogério queria que eu acreditasse que o fato dele ter feito aquilo não era uma traição, porque não havia sentimentos envolvidos, nenhum toque físico. O meu marido só podia estar pensando que eu era uma idiota e não raciocinava. Não era possível. O Rogério me contou que conheceu essa pessoa no dia em que foi ficar com o pai na casa da irmã. E como não tinha nada para fazer enquanto o pai dormia, ele entrou em uma sala de bate-papo. O meu marido queria que eu entendesse que podia até parecer estranho, até parecer decepcionante. Mas nas noites que passou com o pai, ele se sentiu solitário e queria alguém para conversar. E não me ligou porque queria que eu descansasse. Na verdade, ele só queria passar o tempo conversando, mas infelizmente acabou conhecendo essa pessoa com quem ele não conseguia mais parar de falar. O meu marido me pediu perdão e insistiu de que valorizava demais a nossa relação e que estava disposto a fazer qualquer coisa para não me perder. Mas para mim, traição é traição. E se ele já estava daquele jeito conversando apenas online, o que seria se ele não visse a pessoa pessoalmente? E por isso eu não consegui perdoar o Rogério. Sabe, muita gente disse que eu estava exagerando e que não podia perder um bom marido daquele por causa de bobagem. Mas para mim não era bobagem. O Rogério me enganou, trocou mensagens picantes com outra pessoa e fez tudo isso dentro da nossa casa. Não respeitou os nossos filhos nem a nossa história. E mesmo ele insistindo de que não havia me traído e que era só virtual, eu pedi a separação. Me separei do Rogério e 2 semanas depois que ele saiu de casa, ele já se envolveu com a mulher que conheceu pela internet e andava com ela para cima e para baixo. Não vou negar que sofri. Claro que eu sofri. Fiquei muito triste e decepcionada, mas precisei seguir em frente. Se eu pudesse, nem veria mais a cara do meu ex-marido. Mas como ele fazia questão de pegar as crianças, precisei fazer aquele sacrifício. E a empolgação do Rogério durou 6 meses. E quando a emoção passou, ele veio até mim e me pediu uma chance, afirmando que eu era a única que ele amava. E fez de tudo para eu reconsiderar. Contratou até telemensagens, mas nenhuma tentativa surgiu efeito. O Rogério havia me magoado e uma mulher magoada é bicho empacado. Não voltei para o meu ex. E depois de 2 anos, eu encontrei uma pessoa legal pela internet, o Marcelo. Ele era engenheiro de aeronaves, separado, sem filhos, e morava com a mãe, que já era uma senhora de idade bem avançada e necessitava de ajuda de um cuidador.
e eu me apaixonei pela pessoa que ele era. Conheci a família dele e todos diziam a mesma coisa. Ele era um cara fantástico, incrível e de um coração enorme. Iniciamos um namoro sem pressa de nada, mas quando nos demos conta, já estávamos debaixo do mesmo teto, com aliança no dedo e casados. Marcelo recebeu os meus filhos como seus, e tempos depois eu engravidei e tivemos uma garotinha, a Marcela. A mãe do meu marido faleceu e ele não quis mais morar na mesma casa, e nós nos mudamos para uma outra que também já era dele e ficava mais perto do aeroporto. O meu ex-marido demorou para encontrar alguém bacana. Digo isso porque, como temos filhos juntos, eu pedi a Deus para preparar alguém especial para ele. Alguém que o amasse e aceitasse os nossos filhos. Porque, mesmo que sejamos ex, os nossos filhos nunca serão.